Opa pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos hoje aqui com nossa segunda aula. Nessa segunda aula eu vou mostrar aqui para vocês como é que se instala o CentOS e também como é que se instala o Asterisk. Se der tempo a gente vê alguma coisa de algumas pastas, como é que funcionam os arquivos do Asterisk, senão a gente deixa para a próxima aula, tá? Vamos lá. Primeiramente a gente vai usar esse cara aqui, ó, o VirtualBox. O VirtualBox ele é um aplicativo para criar máquinas virtuais dentro do seu PC. Existem aplicativos de outros fabricantes como o VMware. Você pode ter um servidor, um ZenServe aí para testar. Ou se não, se você quiser, pode testar também pegando uma máquina da nuvem na DigitalOcean, no Linode, alguma coisa do tipo. Mas aqui a gente vai ensinar você a instalar também. Vocês podem obter o VirtualBox a partir do endereço deles, virtualbox.org. Aqui tem a seção de downloads, você escolhe qual o seu host, se é Windows, OS X no meu caso, ou Linux, tá? E vamos lá, vamos começar. Também eu já deixei feito o download aqui do CentOS 6.7. Aqui a gente está usando o CentOS 6.7, 64 bits a versão ao minimal, tá? A gente trabalha com a versão minimal, que vem menos pacotes, instala mais rápido e é uma versão mais enxugada do CentOS, dá pra gente trabalhar melhor, tá? Aqui no VirtualBox, pra gente criar nossa máquina virtual, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar em novo. Vamos lá, vamos dar um nome para ela. Curso Asterisk New Wave Telecom. O tipo dela, a gente pode selecionar aqui, deixa eu ver se é o Linux. Vamos lá, um Linux e um Order Linux 64 bits, tá? A gente clica em continuar. Vamos colocar para ela 1 GB de RAM, 1024 MB. Criar um disco virtual agora, já que ela não tem. Ele pergunta aqui qual o tipo de disco que a gente quer criar. A gente pode deixar selecionado o VirtualBox DiskMate. Pode ser esse, se você tiver alguma pretensão de exportar a máquina para um outro fabricante, é bom selecionar a VMDK, Virtual Machine Disk, tá? Mas como aqui vai ser para efeitos didáticos, vamos deixar o VirtualBox DiskMate mesmo. Então a gente clica em continuar, a gente deixa ele dinamicamente alocado para o disco ir crescendo conforme a gente for precisando dele, tá? Vamos reservar aqui uns 20 GB, tá legal. 20 GB está bem legal para a gente trabalhar. Dei um criar aqui, a máquina foi criada, a gente vem agora em configurações, tá? Aqui em configurações, a primeira parte que a gente vai fazer é o armazenamento. A gente tem que colocar essa imagem de disco dentro do VirtualBox, para que quando a gente inicia a máquina, ele dê o boot pela imagem do CentOS. É bem simples. A gente vem aqui no vazio, clica aqui, ele já tem até alguns discos que eu já tinha usado. CentOS 6.7, x86, 64 mínimo, tá? Esse cara aqui. Depois a gente vem em rede, na parte de rede, se vocês verem, ele está aqui como conectado a NAT. Vamos deixar ele placa em modo braid. Para quê? Para a gente pegar um IP da nossa rede, da rede que está o seu host. Se a gente deixar em NAT, ele vai pegar um IP que só está entre o host e tua máquina virtual, e aí quando você quiser acessar a internet vai fazer NAT, e se eu precisasse, se tivesse algum outro computador na rede que eu quisesse enxergar esse Linux, ele não iria chegar. Então a gente deixa como bridge que ele vai pegar um IP da tua própria rede. Na minha internet mesmo, eu estou conectado aqui via cabo. Dou um OK, tá? Ele já fez as alterações e vamos clicar em iniciar. Quando clicar em iniciar, ele está aqui iniciando a máquina virtual. Quando eu cliquei, ele pediu para capturar o teclado, OK. Então a gente vem aqui na primeira opção, Install or Upgrade an Existing System, tá? Vamos deixar ele carregar. Ele demora um tempinho para carregar.
Disse aqui que a máquina virtual não suporta, o mouse a gente fecha aqui, tá? Pronto. Depois que ele carregou, ele vai perguntar se você quer que ele verifique a mídia para ver se tem algum tipo de erro. Aqui no nosso caso não é necessário, a gente dá um skip. Tá procurando a mídia. Agora ele vai iniciar um instalador. Deixa eu subir um pouco para cá. Ok. Esse daqui é a cara do instalador do CentOS 6. Deixa eu dar um Next. Vou deixar a linguagem em inglês, tá? O meu teclado aqui do macOS é o US International. Vocês podem, se estiverem no Windows ou usando um teclado ABNT2, podem selecionar ABNT2. Aqui no meu caso é US International. Dá um Next. A gente não está trabalhando com nada de SCSI em área SAN, né? Então a gente deixa um Basic Storage Device mesmo. Ele vai examinar os discos e tudo mais, e você diz, pode descartar qualquer dado. A gente tem que dar um nome para ele, eu vou dar aqui, treinamento.newwavetelecom.com.br, tá? Next. Aqui no meu caso, agora a gente tem que selecionar o nosso fuso horário. Eu vou selecionar o meu aqui, Fortaleza, América, e deixo o System Clock Users UTC, tá? Vou colocar uma senha de root, vou colocar 1 a 8, tá? Para fins de teste mesmo. Óbvio que em produção não pode ser uma senha assim tão fácil, no entanto que ele até reclama, dizendo que é tão simples ou sistemático. Você pode usar. Aqui a gente vai colocar use all spaces e ele está perguntando o que eu tenho que fazer com o disco, tá? Pode botar aqui, use todo o espaço e vamos revisar o particionamento. Clique em Next. Aqui ele particionou o disco como SDA1 com /boot, tá? Com 500 megas. Esse aqui a gente não mexe. A gente vai mexer no SDA2 porque ele criou aqui um LVM, tá? Um grupo lógico para ter os dados, os arquivos. Vamos deletar. Tá. Então, primeiro deletar esse cara aqui. Deleta esse cara aqui. Depois deleto esse. Você viu aqui que tá free, né? Vou criar aqui uma standard partition. A princípio eu vou criar o /boot, o swap, tá? Desculpa, swap, memória swap. Para caso minha memória física termine, eu tenho uma memória de swap ali usada no HD. Vou colocar 1024 megas, 1 GB para ela, tá legal. Depois o que restou, eu vou deixar todo para o sistema operacional. Aqui o barra, como H4 e coloco aqui fill to maximum allowable, não sei pronunciar isso, size, tá? Deixa o tamanho máximo disponível. Dá um OK. Depois vamos avançar. Ele diz que tem alguns dados pré-existentes e você pode destruir e gravar as alterações no disco. Está criando. E agora ele pergunta se quer instalar o bootloader no bar da VSDA, óbvio que eu quero, e qual o sistema operacional, só temos CentOS 6, esse mesmo. O Next ele está juntando todos os pacotes, checando dependência e vai iniciar a instalação do sistema. Não é para demorar tanto, são 205 pacotes, é a versão mínima que a gente está utilizando aqui. Então na versão mínima ele é bem compacto, não demora tanto.
percebe que já passou mais da metade, bem rápido mesmo, principalmente porque a gente está numa máquina virtual. Ele já terminou aqui de instalar os pacotes, vai fazer só alguns últimos procedimentos. Está instalando o bootloader agora. Ok, terminou, ele pede para rebootar. Ele pede para tirar o CD, só que quando a gente termina, quando a gente já dá o reboot, o próprio VirtualBox já tira o CD. Tá dando boot agora no CentOS. E agora vamos nos logar. Usuário root, senha que eu defini foi de 1 a 8. Pronto. Beleza, estamos dentro do CentOS. Para eu ver uma pasta, aperto ls, ok? Navegar entre diretórios, uso o comando cd. Deixa eu voltar aqui para o root, para voltar para o meu barra, eu só digito cd, tá? Barra root. pwd, eu consigo saber em qual diretório que eu estou, tá? Depois disso, vamos testar a conectividade aqui. Deixa eu dar um ping para 8.8.8.8. Opa, ele disse aqui, network is unreachable, tá? A rede não está disponível. Por quê? Por que que isso aconteceu? O CentOS 6, quando você instala ele, quando você inicia, por padrão, ele não sobe a interface TH0. Então, deixa eu ver se já existe esse comando. Show ipaddr show, tá? Se você ver aqui, ó, a ETH0 tá com status de down, tá? Então, por padrão, ele sobe a ETH0 como down. Vamos modificar isso. Eu quero que toda vida que eu ligue o sistema, a interface já suba. Então, eu venho aqui nessa parte, cd/etc, sysconfig, network-scripts, tá? Quando eu mostro ela, eu tenho várias interfaces. Tem a ETH0, o arquivo de configuração da ETH0, o arquivo de configuração do LO, do loopback. Tem alguns scripts para
para gerenciar algumas atividades, mas aqui a gente vai mexer no ifcfg-eth0. Eu gosto de usar o editor de arquivos chamado Nano, só que como eu instalei a versão minimal, se eu der um Enter aqui, ele vai dizer que Nano não existe ainda, né? Não está instalado. Por padrão, o CentOS não vem com Nano. Então a gente tem que utilizar o VI enquanto a gente não tem rede para instalar o Nano, tá? Então venho aqui, VI, IF, eu posso apertar o Tab que ele já vai autocompletando, tá? Pronto, estou dentro do arquivo. Esse daqui é o parâmetro que diz que quando eu ligar a máquina, ela vai estar como, a interface vai estar como desligada. Eu tenho que alterar isso. Como é que eu faço para alterar isso aqui no VI? Se eu digitar aqui, acontece porque eu apertei I sem querer. Mas para eu editar, eu primeiro tenho que apertar I, que ele vem para esse insert aqui embaixo. Movimento e escrevo yes, tá? Depois que terminei, aperto o ESC. Agora eu tenho que sair e salvar. Para eu sair e salvar no VI, eu digito 2 pontos, tá? Aí ele apareceu aqui esses 2 pontos e W, que é Write and Quit. Ele salvou e fechou. Depois disso, vamos dar um reboot. Vamos dar um reboot para ver se funcionou mesmo. Tá desligando. Agora já está subindo o CentOS. E vamos nos logar. Root, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos dar um ping. Olha aí, ping já funcionando. Eu estou conseguindo pegar um IP do Google. Vamos saber com qual IP que eu estou. Qual IP que essa máquina pegou. Então, IP ADDR show. Essa máquina está com IP 10.1.1.86, tá? O que isso é legal para a gente também? É legal porque eu não preciso ficar todo tempo digitando aqui dentro do VirtualBox. Eu posso me conectar remotamente com essa máquina e já operar ela. E eu vou fazer isso. No entanto que eu vou minimizar. Deixa eu minimizar aqui também. Ok. Vou abrir o terminal. Tá? Abrir aqui meu terminal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho do texto. Aqui trocar. Vou colocar um texto aqui do tamanho 20. Ver se fica melhor para vocês enxergarem, tá? Pronto. E eu posso acessar essa máquina a partir do SSH. É um tipo de acesso remoto que a gente tem para servidores Linux. Deixa eu só ver qual foi o IP mesmo, é o 86, final 86, ok. Então, para acessar essa máquina via SSH, eu simplesmente digito aqui SSH, root, meu usuário, arroba, eu quero acessar o root né? O arroba significa 10.1.1.86. Aperto Enter. Da primeira vez ele vai dizer que a autenticidade não pode ser estabelecida, ele me dá uma chave RSA para ver se eu conheço ela e pergunta se eu realmente quero conectar. Eu digo que sim, yes. E ele vai me pedir a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam que quando eu estou digitando senha, ele não mostra como se eu estivesse digitando, tá? Beleza, estou aqui dentro do CentOS. É interessante porque o terminal, você só vai ter o terminal se você tiver ou no Linux ou no macOS. Para o Windows eu recomendo o PuTTY.
É um aplicativozinho bem pequeno, bem fácil de se gerenciar, tá? Recomendo o Put. Depois que eu estou logado aqui no CentOS, antes de tudo, o que eu tenho que fazer, tá? Antes da gente começar a instalação do Asterisk. Eu preciso atualizar os pacotes, porque eu instalei uma versão que já tem algum tempo aí, já tem algum tempo que está lançada e já tiveram alguns updates para ela. Então eu tenho que instalar essas atualizações. Para isso eu digito o comando i1 update. Update, tá? O i1 é o gerenciador de pacotes do CentOS. Assim como tem um apt-get no Ubuntu, no Debian, no CentOS, Red Hat Fedora é o i1. Eles estão mudando na versão 7 do CentOS, se não me engano, já não existe mais o i1. Se não me engano, na nova versão do Fedora também não existe mais o i1. Eles estão deixando o i1 de lado. Mas aqui no nosso CentOS 6.7 a gente continua com o i1. Então, o i1 Update, ele vai processar a base de repositórios que ele tem. Vai checar tudo isso daqui tem que ser atualizado. E está dizendo que vai ter que baixar 90 megas. E pergunta se eu quero baixar 90 megas. Eu digo que sim. Ele vai começar a baixar os pacotes. Deixa eu aumentar aqui um pouco essa tela. Deixa eu ver se full screen fica legal. Eu acho que fica legal se full screen. Ele perguntou aqui, disse que o cabeçalho, a assinatura, disse que não tá legal. A assinatura não é oficial e tudo mais, e pergunta se eu quero mesmo assim aceitar. Eu digo que sim. E ele vai começar a atualizar. Tem uma parada aqui no pacote 43, mas não travou não. Não travou a conexão não, ele deve estar processando. Tá fazendo agora a limpeza dos pacotes que ele não precisa mais. Terminou. Atualizou isso daqui tudo. Não seria necessário, tá? Mas por desencargo de consciência a gente dá um reboot.
A gente vê aqui, está rebutando a máquina. Beleza? Já está no ar a máquina de novo. A gente volta aqui para o nosso terminal. Vamos nos logar novamente na máquina. Após a gente se logar novamente, vamos instalar já o Nano e um install Nano. A gente vai usar bastante ele, principalmente na próxima aula, quando a gente for editar os arquivos. Ele pergunta se está correto, digo que sim, ele vai começar a instalação. Perfeito. Depois disso, o próximo passo que a gente tem que fazer, agora a gente já começou a entrar na instalação do Asterisk, tá? Só que antes de instalar o Asterisk, a gente tem que instalar algumas coisinhas, fazer algumas configurações no Linux antes. A primeira dela é desabilitar o SLinux. É um pacote de segurança que tem que a gente desabilita ele. Então, primeiro a gente vai nesse arquivo nano/etc SLinux config, tá? Aqui a gente vê que tem enforcing, tá? A gente deleta esse enforcing e coloca disable. Disable, tá? Fechamos, ok. E agora a gente executa echo 0 barra SLinux barra enforce. Também estou colocando 0 nesse arquivo para desabilitar, tá? Pronto, desabilitamos o SLinux. Depois a gente também precisa desabilitar o firewall do nosso CentOS. A gente vai desabilitar ele aqui, mas em produção depois a gente faz algumas regras de iptables que eu posso mostrar para vocês depois, que seria uma boa prática de regra de iptables para evitar invasão. Isso daqui é mais para a instalação, tá? A gente vai instalar um pacote que se chama system-config-firewall. Ele tem várias dependências, se vocês verem. A gente diz que aceita. Está instalando as dependências e depois vai instalar o system-config-firewall. Ok, terminou de instalar. Agora a gente vai editar um arquivo dele que se chama nano, né? Que é o editor de arquivos, que é o usr share system-config firewall barra fl underline tui.py. É um arquivozinho Python e a gente vai procurar pelo import espaço fwnm, tá? É bem simples, a gente pode apertar Ctrl W que ele já vai para a busca. Então vamos lá, fw underline nm. Tá aqui, esse cara, import fwnm, tá? A gente vai fazer o que? A gente vai comentar isso daí, ok? A gente vai comentar. Depois de comentado esse arquivo, essa linha, a gente salva, ok. E agora a gente vai executar esse cara, tá? Eu coloquei 2 barras aqui, deixa eu ver se mesmo assim deu certo. Mesmo assim deu certo. Vamos lá, vamos executar o system config firewall -tui.
Aqui vocês veem que o firewall está habilitado, tá? A gente aperta barra de espaço, ele desabilita. Agora a gente tem que dar um OK. Como é que a gente faz isso? Aperta Tab, foi pro OK, aperta Enter. Ele diz que ao clicar no botão sim, você irá sobrepor qualquer configuração prévia do firewall, tem certeza que deseja fazer isso. E lembre-se de verificar se os outros serviços PTs e PC Stables estão habilitados. Não, que sim, aí pode desabilitar, OK. Tá? Agora a gente vai editar um arquivo chamado sysconfig.init. É para tirar o prompt. A gente vai tirar o prompt. Então vamos lá. Nano barra etc sysconfig init, tá? Aqui ele vai ter esse carinha aqui, prompt igual a yes. A gente vai desabilitar no. Então ele não set anything other than no to allow hotkey interactive startup. Então a gente vai meio que proteger. Imagina que o servidor está lá no cliente, a gente não quer que o cara fique mexendo na hora que o servidor está iniciando. A gente deixa como no. Salvou. OK. Agora a gente vai instalar o banco de dados. A gente vai ter uma aula de banco de dados mais na frente, só que a gente já vai deixar ele instalado, tá? A gente vai usar o banco de dados do Postgres SQL no caso, versão 9.2. OK, vou usar esse cara aqui. Então vamos instalar ele. Primeiro de tudo a gente vai ter que baixar um repositório. Esse repositório é um pouco grande, tá? Vamos lá. Para a gente instalar isso, a gente vai usar o seguinte comando: rpm espaço -u vh e o endereço http //1.postgresql.org/9.2 /red hat /rhel -5-x86 underline 64 barra pgdg CentOS 92 9.2 só que é -6 ponto no arc.rpm. RPM. Deixa eu copiar. Onde é que tá meu mouse? Deixa eu copiar esse cara aqui para depois mandar para vocês. E pronto, já baixou o pacote. Agora a gente vai instalar o Postgres, tá? Então vamos lá. install Postgres SQL 92 asterisco. Tudo que tiver relacionado ao asterisco 92 a gente vai instalar. Opa, errei aqui. Aí digamos que sim. Tá, instalou. Agora a gente vai instalar um outro pacote do Postgres que é para syslog. Install syslog-pgsql.x86-64. Dizemos que sim. Pronto, instalou. Depois disso, pronto,
Postgres está instalado, só que a gente tem que criar o banco de dados inicial dele. Como é que fazemos isso? /etc init.d Postgres SQL -9.2 initdb. Com isso daqui a gente está criando o banco, inicializando o banco de dados dele. E agora a gente dá um restart no Postgres. Postgres restart. Está iniciando o serviço, pronto, iniciou. Depois disso a gente dá um set enforce 0. Ok. E vamos tentar acessar. Para eu acessar o Postgres, eu uso esse comando aqui, psql. O banco de dados principal dele é o Postgres. Só que ele diz, opa, a autenticação do tipo peer falhou para o usuário Postgres. Depois a gente vai ver isso. Então, só que quando a gente instala o Postgres, ele instala também, ele cria um usuário chamado Postgres, tá? Então a gente vai se logar como esse usuário. Para quê? Para que eu consiga usar o PSQL. Depois a gente vai ver por que ele reclamou disso daqui. Para eu me logar como usuário Postgres, eu dou um su, espaço menos, Postgres. Pronto, estou logado como usuário Postgres. Ele não tem um home, então é por isso que ele só aparece aqui no bash. PSQL, Postgres. Pronto, estou aqui dentro do banco de dados. Então, ok, o Postgres foi instalado corretamente. Vou sair o /q. E para eu me deslogar do Postgres, do usuário Postgres, eu uso o comando Ctrl+D, tá? E voltei para o root, certo? A gente pode até... Não, vamos deixar o arquivo Postgres iniciado, tá? Não tem problema não. Agora sim, a gente vai passar para a instalação do Asterisk. Geralmente, a gente deixa todos os arquivos de código-fonte dentro dessa pasta. SRC, são sources, tá? Aqui tem um kernel e aqui tem até a pasta de debug. Agora a gente vai ter que baixar o pacote do Asterisk. Então vamos aqui, asterisk.org, tá? Tá carregando o site, ok. A gente vem aqui na seção de downloads. A última versão do Asterisk é 13.7.2, clicamos nela. E ele diz que o meu download vai começar em alguns segundos. Se não, clique aqui. Só que o que eu quero? Eu quero copiar esse link. Deixa eu ver se assim vai. Porque eu não quero baixar no meu PC. Eu quero baixar direto no meu servidor. Deixa eu ver se ele copiou. Copiou direitinho. Beleza. Vamos Ctrl+C aqui. Mais fácil. Para eu baixar um arquivo direto no meu servidor, eu uso o comando chamado wget. Wget e o arquivo que eu quero baixar. Só que, quando eu clico, quando eu dou um Enter, ele diz que o wget não foi encontrado. Por quê? Porque a gente está no CentOS Minimal e ele vem praticamente sem nada. Então vamos instalar o wget. Eu instalo wget. Pronto, wget instalado. Agora sim a gente pode, para eu ver os comandos que eu já utilizei, eu posso colocar a seta para cima. Se eu quero ver todo o histórico, eu consigo colocar history. Então aqui tem todos os comandos, tá? E se eu quero procurar por um comando, eu aperto Ctrl R e começo a digitar ele, ó. wget, não é esse, foi esse. Pronto. Então, ok. Ele está baixando o Asterisk. Vamos aguardar ele terminar o download. Ok, terminou o download do Asterisk, certo? Tá aqui ele, tá aqui o arquivo, beleza. Vamos, antes de começar a instalar ele, a gente precisa instalar alguns outros pacotes. Vamos lá.
lib1 install apple release dmi decode libxml2-devel, aqui é decode, sqlite-devel, libuid-devel, gtk2-devel, bin-utils-devel, e esse pacote aqui que eu vou colocar agora é bem importante, é o kernel-devel. Então eu vou baixar o código-fonte do kernel que eu estou usando. Isso daqui vai ser bem importante para quando a gente for instalar a comp, tá? Quando a gente for instalar a comp, se eu não instalar esse pacote aqui, vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Então vamos lá, vamos instalar. Ok, terminou a instalação. Agora a gente vai instalar um outro pacote. Em um install jenson-devel.x86_64. Também é bem importante esse pacote. Ele vai perguntar se está correto. A gente diz que sim. Ok, terminou a instalação. Agora a gente vai descompactar esse carinha aqui, esse pacote que a gente instalou. Então vamos lá, tar espaço. Como ele é um tar.gz, a gente usa o tar xvfz, xvfz e o arquivo. Pronto, se vocês verem, ele já descompactou e está aqui. Vamos entrar nessa pasta, asterisk 13.7.2, ok? Se a gente der um ls nela, tem vários arquivos. O legal do asterisk é porque ele ainda precisa de mais pacotes do que esses daqui que a gente instalou, tá? Que a gente instalou, ele ainda precisa de mais pacotes. Só que o que acontece? O pessoal do asterisk, eles criaram um script que já instala esses caras. Então vamos lá. Vamos executar esse script, né? cd barra, ele vai estar dentro dessa pasta aqui, ó. cd contrib scripts, ok? Não, aliás, se vocês verem aqui, ó, tem um install underline prereq. Então vou executar esse cara, install underline prereq. Só que ele diz, opa, tudo digitando só um install underline prereq, ele só vai mostrar essa mensagem. Se tu fizer um teste, ele vai dar um teste com que ele vai ser executado. Para eu instalar, para eu realmente instalar, eu tenho que dar um install prereq passando o comando install. Então vamos lá, install prereq, install. Vai carregar aqui, ele vai dizer que alguns pacotes não estão disponíveis, mas a maioria vai estar. Vai baixar aí 162 megas. Ao tempo que eu tomo uma água ali. Volto já, pessoal.
Opa, voltei. Ele terminou aqui de instalar, né? Então vamos continuar. Vamos continuar. A gente vai voltar um nível, a gente está no contrib, vamos voltar outro nível. Vamos dentro da pasta do asterisk. A gente vai agora executar um cara que é o ponto barra configura. O que ele vai fazer? O que esse cara vai fazer? Ele vai configurar todos os pacotes que ele vai ter que instalar e ao mesmo tempo ele vai checar se todas as dependências que ele precisa já existem. Então vamos lá, o ponto barra configure, esse cara aqui. E a gente vai dizer que o diretório de lib que ele usa, como a gente está usando um sistema x64, eu quero que ele use o diretório de lib dos 64 bits. Ao libd, libd igual a barra usr barra lib 64. E como eu instalei o Postgres 9.2, eu vou no with Postgres igual a barra usr barra pgsql 92 e manda executar. Ele vai demorar um pouquinho. Pronto, ele já verificou que, que eu posso instalar o asterisk. E agora a gente vai dar um comando, deixa eu acho que um pouco, que é um make menu select. Esse comando não é necessário, tá? Só que nesse comando é bem interessante porque você consegue selecionar o que você quer que o asterisk instale. Deixa ele terminar, ele está gerando. Se eu quero que ele não instale alguma dessas coisas, eu posso vir aqui e selecionar. Como se eu quiser que ele já instale alguma dessas coisas, eu posso vir aqui e selecionar. Eu não quero modificar nada, então eu só vou dar um exit. Ok. Agora a gente vai compilar o asterisk. É um dos comandos que vai mais demorar, que é o make. Tá? Ele vai demorar um bocado. Vamos aguardar. Ele demora bastante, porque ele está transformando de um arquivo em C para um arquivo .so. Só que antes disso ele ainda passa por um arquivo .o, porque o asterisco ele é todo feito em C.
Ele demora bastante mesmo, é muito arquivo. Opa, tá terminando. Pronto, terminou. Depois disso ele diz que o asterisco foi configurado com sucesso e você pode instalá-lo com o comando make install. Então vamos obedecer. Make install. Agora ele está instalando os apps. Ok, então agora que ele terminou de instalar, a gente vai dar um outro arquivo que é para criar os arquivos de configuração, make config. Depois o make samples. Depois disso, vamos lá. /etc init.d.asterisk stop. Falhou porque ele já estava parado. Vamos iniciar o asterisk. Asterisk start. Opa! Start. Iniciou o asterisk. Para a gente entrar dentro da CLI, como a gente chama a CLI, Command Line Interface do asterisk, a gente usa o seguinte comando: asterisk -r, e eu digo quantos verboses eu quero. Então eu digo quanto de detalhamento que eu quero. Eu geralmente coloco 4 vezes. Enter, tá aqui. Estou dentro da minha CLI do asterisco. O asterisco está instalado corretamente e a gente vai ver agora. Para eu sair, eu aperto Ctrl C, ok? E vamos ver agora onde é que fica localizado os arquivos de configuração do asterisk. Então é bem simples, é no /etc/asterisk. Eu dou um ls, ó, tá aqui. Todos os arquivos de configuração do asterisk, tá? Todos esses caras aqui são arquivos de configuração. A gente, na próxima aula, a gente vai começar a ver como é que se cria um ramal. Para criar um ramal, a gente tem dois tipos. Ou o ramal pode ser do tipo IAX, ou ele pode ser do tipo SIP, tá? O asterisco, a partir da versão 13, ele já desenvolveu um novo tipo de protocolo, que é o PJSIP, só que não é o intuito desse curso, seria para um curso um pouco mais avançado, certo? Nesse curso aqui, a princípio a gente não vai ver também IAX, porque IAX é usado só pelo asterisk, para entroncar, por exemplo, eu quero fazer um entroncamento de 2 asterisks. Posso usar tanto SIP quanto IAX. Só que geralmente, para entroncamento entre 2 asterisks, se usa o protocolo IAX. Só que o protocolo IAX você não vê tantos telefones IPs, não vê softphones criados para ele. Então a gente vai se ater ao protocolo SIP. Depois, se tiver algum tempo, a gente vê alguma coisa de IAX, tá? Próxima aula a gente vai dar uma olhada no SIP, só para dar o gosto. Deixa eu abrir esse arquivo. Aqui, quando eu abro o arquivo, ele tem toda a explicação do que é o SIP. Toda a documentação, tá? É muita coisa mesmo de documentação dele. Tudo que você pode fazer nele, tá? Próxima aula a gente vai começar a mexer com esse cara, com o SIP.conf. Bom, a aula de hoje foi a primeira aula prática, né? A gente instalou o CentOS, instalou o Asterisk, compilando. Espero que vocês consigam instalar aí também. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, que vocês reviram o vídeo ou deu algum problema, não esqueçam de me mandar e-mail, tá? Meu e-mail, mais uma vez, é o jmanuel.almeida@newwavetelecom
tá? Qualquer coisa podem me mandar no e-mail que a gente desenrola aí, tá certo? Bom, por hoje é só. A aula é isso de hoje, eu acho que foi bem produtiva. E espero que vocês estudem. Qualquer coisa me mandem e-mail. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!